E aí, meu caro amigo empreendedor, você já pensou em realizar gráficos como esse, essa interface magnífica, e já pensou, parou para pensar, como é que faz isso? Será que eu preciso de muito conhecimento ou saber fazer muitas fórmulas para poder fazer um dashboard desse? E na verdade não. Esse vídeo curtinho que eu vou mostrar aqui para você, você vai aprender a fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui agora, sem fórmula nenhuma, basicamente clicando e seguindo alguns processos que nós vamos fazer ele juntinho com você, tá bom? Fique ligado que é uma coisa muito rápida, muito tranquila e caso você tenha alguma dúvida, é só parar o vídeo, voltar, ver um pouquinho mais devagar e repetir o processo e lembrando sem fórmula nenhuma. Beleza? Vamos seguir? Eu vou deletar aqui essas planilhas que estão aqui para te mostrar que nós vamos fazer exatamente como estava aqui. Então, aqui nós temos uma planilha básica, você pode usar qualquer quantidade de dados, a planilha que você já tiver aí na sua casa, seja essa ou parecida, e nós vamos seguir 5 processos muito simples. Primeiro, criar uma tabela, que é essa que ela já está criada, mas eu vou te mostrar como se faz isso. Posteriormente, uma tabela dinâmica. Depois, os gráficos dinâmicos, mas que não tem diferença nenhuma de um gráfico estático. A segmentação de dados e depois a conexão de relatórios. Lembrando, sem fórmula nenhuma. Vamos lá? Pegou seus dados, provavelmente eles já vão ter um título das suas colunas. Você vai selecionar isso tudo. Depois você vai vir aqui em inserir nessa aba e clicar em tabela. E quando você clicar, vai abrir uma janelinha e vai perguntar se esses dados já têm um título. E se já tiver, você dá um OK. E quando você der um OK, ele vai cair nessa tabelinha, provavelmente em cor azul. Beleza? Essa é a primeira etapa que você vai fazer. Show! Agora vamos aprender a fazer essa mágica, que é essa tabela dinâmica. Todo mundo fala que é essa loucura, mas na verdade não é. É basicamente com um clique muito simples. E no mesmo lugar onde você veio aqui em inserir tabela, você vai vir aqui em inserir tabela dinâmica. E vai abrir esse quadradinho. Esse aqui é o nome da minha tabela, dados, membros. E aqui você pode desconsiderar essa parte, você vem em planilha existente ou nova planilha. Nesse caso, como eu ainda não criei, eu vou criar uma nova planilha. Eu vou dar um OK. Vai abrir essa outra planilha aqui e a gente vai basicamente selecionar os dados que eu quero. Então, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer, então seria o subsistema e quantas pessoas tem nele, ou os nomes, ou o cargo, e a gente joga aqui e ele já faz essa contagem automática para a gente do que a gente quer. Beleza? Essa vai ser a nossa primeira tabela dinâmica e cada tabela dinâmica vai ter um gráfico envolvido com ela. Posteriormente, nós vamos criar uma outra tabela dinâmica, que a gente vai vir aqui de novo nessa tabela principal onde a gente criou, inserir tabela dinâmica, agora na planilha existente, porque a gente já criou ela. Vem aqui, clica aqui, aí ela vai pedir para criar essa tabela dinâmica, a gente vai vir clicar na planilha TD, que é a tabela dinâmica, selecionar uma célula do lado, eu geralmente gosto de deixar uns espaços, dar um OK, e agora a gente vai fazer uma outra coisa. O cargo em linhas e posteriormente o nome das pessoas. E aí agora a gente sabe que tem 20 pessoas sem cargos e 4 pessoas aqui com... Desculpa, perdão, 7 pessoas que já têm um cargo. A gente poderia mudar? Sem dúvida nenhuma. Em vez de nome, a gente poderia colocar, por exemplo, a idade da pessoa. Quantas pessoas têm 20 anos, quantas têm 23. Vamos deixar esses aqui por enquanto. Beleza? Vamos voltar aqui e vamos criar uma terceira tabela dinâmica, que vai ser o nosso terceiro gráfico. Vem aqui, seleciona a tabela, tabela dinâmica. Na planilha existente, você está vendo que os processos se repetem, é um pouco mais, vamos dizer assim, robótico. Volta aqui, seleciona uma coluna ao lado, dá um OK. E vamos fazer agora com período. O período e quantas pessoas estão em cada período. E por fim, vamos fazer um quarto gráfico, que é agora de cursos. Inserir, tabela dinâmica, planilha existente, seleciona aqui, volta aqui na nossa planilha de TD, seleciona esse quadradinho e dá um OK. E agora a gente tem os cursos que a gente vai jogar na linha e a quantidade de pessoas que está em cada nome. Aqui sempre contagem ou uma soma. Nesse caso aqui a gente está contando quantas pessoas estão em administração e por aí vai. Beleza? Vamos criar uma outra tabelinha chamada interface, que é onde vão ficar esses gráficos. Eu não gosto dessas linhas aqui, então a gente clica em linha de grade e só para dar um check aqui nessas nossas etapas, a gente já fez a tabela,
Agora já fez a tabela dinâmica, agora a gente vai criar os gráficos dinâmicos baseado nessas tabelas dinâmicas que a gente fez. Voltou aqui no TD, selecionou uma delas, inserir, vamos adicionar qualquer um desses gráficos. Se você quiser clicar aqui em gráficos recomendados, ele vai te dar algumas sugestões, ou a gente já pode vir aqui direto e selecionar, por exemplo, um gráfico de coluna. Esse aqui, a mesma coisa, clica nessa outra tabela dinâmica, inserir, vamos colocar uma de linha 2D, que é esse aqui, bonitinho, show de bola. Esse outro aqui nós vamos criar um gráfico de barras, mais deitado, que ele chama de... Esse aqui é de colunas, mas esse aqui é de barras. Beleza? Vamos colocar ele embaixo. E, por fim, o último gráfico, que a gente pode repetir, ou às vezes colocar um gráfico de pizza, por exemplo. Beleza, criamos nossos 4 gráficos que nós queremos colocar lá na nossa interface. Seleciona com Ctrl cada uma delas, segura o Ctrl, clica no primeiro, clica no segundo, clica no terceiro. Vamos recortar ele, jogar na interface, para a gente não misturar com as tabelas dinâmicas, e a gente já tem os 4 gráficos aqui. Podemos fazer algumas alterações nele, como por exemplo, ocultar essas barras. Vem aqui, clica com o botão direito, ocultar todos os botões, e vamos fazer isso com todos os gráficos. Ocultar todos os botões ou apenas o botão que você está selecionando. Beleza? Muito bacana. Mas e aí, como é que a gente cria esses botõezinhos que a gente vai clicar e eles vão alterar os gráficos que estão ocorrendo aqui, né? Vamos eliminar esses títulos aqui também para ficar um pouco menos poluído. E para fazer isso, seleciona qualquer um dos gráficos, vem aqui em análise de gráfico dinâmico e segmentação de dado. Quando você clicar, vai abrir essa janelinha e a gente pode criar os filtros que a gente quer, por exemplo, de tipo, de subsistema e de cargo, por exemplo. E aí, a gente tem os tipos de cada um, e a gente colocaria, por exemplo, aqui, em cima, como basicamente um sisteminha ou um painel de interface. Seleciona eles para ficar um pouquinho diferente, um pouquinho menor, na verdade. Então, a gente vai diminuir eles de tamanho, selecionou com Ctrl, e vamos colocar ele com altura de 3,3. Ou, voltando aqui, na verdade eu coloquei isso aqui a largura, eu não percebi, mantém 5 e voltei a altura de 3,3. E a gente já começa a ter os botõezinhos. O único problema é que quando a gente clicar nesse botão, só um desses gráficos que vai mexer. E como que a gente faz para conectar todos esses gráficos? Simples. Clica aqui em um dessas segmentações de dados, clica com o botão direito, conexões de relatório. E quando você clicar nesse botão, essa janelinha vai abrir, todas aquelas 4 tabelas dinâmicas que a gente criou vão aparecer aqui. E quando a gente selecionar todas elas, quando a gente clicar em um desses botões, todos os gráficos dinâmicos vão se mexer. Então, a gente vai repetir esse processo de clicar com o botão direito, conexões de relatório, seleciona aqui, e quando a gente clicar em um deles, todos esses gráficos vão mexer. É nesse nível de simplicidade que se faz, aparentemente, uma interface, um BI que a gente vê em muitos vídeos, em muitos programas de Excel que o povo faz, e parece surpreendente, mas vocês viram que é um processo que demora em torno aí de 5, 10 minutos para você fazer, e agora a gente pode brincar, né, com os gráficos, de eliminar, por exemplo, essas bordas, que eu particularmente não gosto. Então a gente seleciona um desses gráficos, vem aqui em Design, formatar, e esses contornos de forma a gente vai eliminar. Provavelmente esse aqui não foi, porque eu selecionei a parte interna do gráfico. Então a gente vem, clica aqui, seleciona aqui o contorno da forma como sem contorno, voltou no outro gráfico, formatar, contorno de forma, sem contorno, e no último gráfico a mesma coisa. Então, vocês percebem que é sempre um processo bem repetitivo para os gráficos que você vai fazer. Você pode dar vários nomes para ele, ou colocar rótulos de dados, que são aqueles numerozinhos que aparecem em cima, e colocar vários tipos de informação, caso você queira. Eu gosto um pouco menos poluído, entre aspas. Vamos criar aquela linha do tempo que fica aqui em cima, clica em um dos gráficos, com o botão esquerdo, análise de gráfico dinâmico, e inserir linha do tempo. Lembrando que tem que ter uma coluna de data, que é o caso de entrada e saída. Eles têm datas, então só aparece a linha do tempo quando você tem algo que tem data relacionada. Vamos colocar entrada, que é o que tem mais data, vamos arrastar ele aqui para cima, e aí a gente tem esse perfil que quando a gente clica, o gráfico modifica. Mas só modificou esse. Lembrando, clica com o botão direito, conexão de relatórios,
seleciona todas as tabelas dinâmicas e agora você tem bonitinho a sua linha do tempo que você pode também dar uma carinha para ela para aparecer todo esse BI muito bem organizado, né? Então a gente clica e vai ter todas essas modificações de informação até eu encontrar uma que tem os dados relacionados 2019, 2020, 2018. Então esse é um videozinho aí para você ter no seu acervo de como fazer uma interface, um business intelligence muito rápido, muito tranquilo e sem fórmulas. Vamos repetir aqui os processos. Primeiro a gente cria essa tabela que a gente criou, depois posteriormente uma tabela dinâmica que a gente vai vir aqui, inserir e tabela dinâmica e posteriormente criar ela aqui nessa outra planilha para ficar mais organizado. Depois os gráficos dinâmicos, que é selecionar uma dessas tabelas dinâmicas, inserir, cria um gráfico que você acha mais adequado para o visual que você quer, recorta ele, joga lá na interface e aí quando você criar esse gráficozinho para criar esses botões, você clica no gráfico, abriu essa janelinha aqui de análise de gráficos dinâmicos, inserir segmentação, seleciona a segmentação de dado, o botãozinho que você quer, como por exemplo do cargo, e aí posteriormente você clica com o botão direito, conexões de relatório, conecta eles, dá um OK e é só se divertir com o seu Business Intelligence personalizado. Então, essas são as 5 etapas. Você vai ter gravado aí no seu vídeo para você repetir e refazer quantas vezes quiser, mas lembrando, pratique, 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 pratique. Não é algo que você vai fazer em uma vez, rapidinho e sempre vai dar certo. Se você seguir as instruções, você com certeza vai ter tudo exatamente como foi feito aqui. Mas, de novo, a prática leva à perfeição. Então, faça, pratique, tenha esse vídeo como, às vezes, nos seus favoritos, ou assista pelo menos uma vez por dia, ou uma vez por semana, para você ficar craque nisso e impressionar diversas pessoas, apresentações, seu chefe, ou às vezes até mesmo reunião de negócio. Então, eu fico agradecido por você ter ficado esse tempo aí comigo e espero que tenha sido muito útil esse vídeo para você. Um abraço.